Existe um livro. Tem cerca de 240 páginas. É escrito à mão, com ilustrações em cor, letras precisas, parágrafos bem organizados. Parece, à primeira vista, um manuscrito medieval comum. Mas ninguém no mundo consegue lê-lo. Não é uma questão de idioma raro ou dialeto extinto. É que a língua em que esse livro foi escrito não existe em nenhum outro documento da história. Jamais foi encontrada em nenhum lugar. Nunca foi identificada por ninguém. Criptógrafos que quebraram os códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial tentaram decifrá-lo. Linguistas que traduziram hieróglifos egípcios tentaram decifrá-lo. Matemáticos de prestígio internacional tentaram decifrá-lo. Algoritmos de inteligência artificial tentaram decifrá-lo. Nenhum deles conseguiu. O livro tem 600 anos. E continua, até hoje, em silêncio total. Ele se chama Manuscrito Voynich. E é o objeto escrito mais misterioso da história da humanidade. Meu nome é Eco. E este fato ainda está ecoando. Antes de entrar no mistério, é importante entender o que é esse livro, fisicamente. O manuscrito Voynich tem 240 páginas. Não é feito de papel comum. É feito de velino terino, um tipo de pergaminho produzido a partir da pele de bezerros muito jovens, tão fino que beira a translucidez. Para produzir todas as páginas do manuscrito, foram necessários entre 14 e 15 bezerros. Quem encomendou isso tinha recursos consideráveis. A datação por carbono 14, feita pela Universidade do Arizona, determinou que o pergaminho foi produzido entre 1404 e 1438, com 95% de confiança. Isso coloca o manuscrito no início do Renascimento Europeu, numa época em que o pensamento mágico começava a dar espaço à observação do mundo real, mas em que alquimia, astrologia e medicina ainda caminhavam lado a lado. A tinta usada no texto é uma tinta ferrogálica aplicada com pena de ganso, padrão para manuscritos tardomedievais. Os pigmentos das ilustrações também são completamente compatíveis com o que se esperaria de um objeto do século XV na Europa Ocidental: azurita para o azul, óxidos de ferro para os tons vermelhos e marrons, compostos de cobre para o verde, carbonato de cálcio e clara de ovo para o branco. Não há nada, quimicamente, que contradiga a autenticidade do manuscrito. Análises multiespectrais descartaram a hipótese de que o texto teria sido escrito sobre um pergaminho mais antigo raspado. Não é um palimpsesto. As tintas do texto e das ilustrações foram aplicadas com os mesmos ingredientes, nas mesmas proporções, o que sugere que texto e imagens foram produzidos simultaneamente, pela mesma mão ou pelas mesmas mãos. Sob microscopia digital, o texto não apresenta hesitações, correções, palavras riscadas ou o mínimo tremor que alguém teria ao inventar algo. A escrita flui com a naturalidade de quem escreve em sua língua materna. Ou com a precisão mecânica de quem copia um original que não existe mais. O manuscrito Voynich está dividido em 6 seções, cada uma com um tema aparente. A primeira, e maior, é chamada de seção herbal. Ocupa quase metade do manuscrito, com 113 ilustrações de plantas acompanhadas de texto. O problema é que nenhuma dessas plantas pode ser identificada com certeza. Não há correspondência incontroversa entre qualquer uma delas e qualquer espécie vegetal conhecida. Raízes que parecem garras. Caules com texturas escamosas. Flores complexas demais para serem meras decorações. São plantas que não pertencem ao mundo que conhecemos. A segunda seção é astronômica: diagramas circulares, mapas astrais, representações do Sol e da Lua com rostos humanos, configurações estelares. Há referências claras ao zodíaco, mas com um detalhe perturbador: em vez de deuses ou animais, os signos são cercados por pequenas figuras femininas nuas, aparentemente em ritual. A terceira seção é a mais estranha de todas. É chamada de balneológica, tem a ver com banhos, com águas medicinais, com aquilo que a medicina medieval entendia como purificação do corpo. Só que aqui, os banhos não são simples. Dezenas de mulheres nuas, imersas em banheiras ou conectadas por uma rede complexa de tubos. Os tubos parecem orgânicos, como caules gigantes ou tentáculos. E o líquido que flui por eles é verde ou azul, sem contexto, sem perspectiva clara. Várias páginas assim, todas elas igualmente inexplicáveis.
A quarta seção é cosmológica, mapas celestes que não mostram constelações como as conhecemos, diagramas de mundos dentro de mundos. Alguns pesquisadores sugerem que representam conceitos metafísicos medievais, o paraíso, o purgatório, mas numa linguagem visual que não tem paralelo em nenhum outro documento da época. A quinta seção é farmacológica, partes de plantas, raízes, folhas, caules, ao lado de recipientes que lembram utensílios de laboratório, frascos e jarras de boticário. É chamada de balneológica, tem a ver com banhos, com águas medicinais, com aquilo que a medicina medieval entendia como purificação do corpo. Só que aqui, os banhos não são simples. Dezenas de mulheres nuas, imersas em banheiras ou conectadas por uma rede complexa de tubos. Os tubos parecem orgânicos, como caules gigantes ou tentáculos. E o líquido que flui por eles é verde ou azul, sem contexto, sem perspectiva clara. Várias páginas assim, todas elas igualmente inexplicáveis. A quarta seção é cosmológica, mapas celestes que não mostram constelações como as conhecemos, diagramas de mundos dentro de mundos. Alguns pesquisadores sugerem que representam conceitos metafísicos medievais, o paraíso, o purgatório, mas numa linguagem visual que não tem paralelo em nenhum outro documento da época. A quinta seção é farmacológica, partes de plantas, raízes, folhas, caules, ao lado de recipientes que lembram utensílios de laboratório, frascos e jarras de boticário. O que torna o manuscrito Voynich diferente de qualquer outro enigma histórico não é só o fato de ninguém ter decifrado o texto. É que a escrita, mesmo sem ser compreendida, claramente funciona. Ela tem por volta de 20 caracteres distintos, dependendo do pesquisador, o número varia ligeiramente, porque há debate sobre quais combinações são um único caractere e quais são dois. Esses caracteres se agrupam da esquerda para a direita, formando o que parecem ser palavras. E essas palavras seguem padrões estatísticos idênticos aos de línguas reais. O primeiro padrão é a chamada lei de Zipf, uma lei empírica que diz que, em qualquer língua humana, poucas palavras são muito frequentes e muitas palavras são pouco frequentes. A palavra mais comum de uma língua é aproximadamente 2 vezes mais frequente do que a segunda mais comum. A terceira aparece 3 vezes menos que a primeira. E assim por diante, numa proporção matematicamente previsível. O manuscrito Voynich obedece perfeitamente a essa lei. O segundo padrão é a intermitência lexical, o fato de que palavras específicas não aparecem distribuídas de forma uniforme ao longo de um texto. Em um livro de história, a palavra imperador aparece com muito mais frequência nos capítulos sobre Roma do que nos capítulos sobre a República Brasileira. No manuscrito Voynich, esse mesmo comportamento de palavras é observado, certas sequências de caracteres se concentram em determinadas seções e desaparecem em outras. Exatamente como aconteceria num texto temático real. O terceiro padrão é a fonotática, a tendência das línguas de combinar letras de forma não uniforme. Em português, depois do que quase sempre vem u, e depois desse u vem uma vogal. Certas combinações simplesmente não existem. No manuscrito Voynich, os caracteres também seguem regras de combinação. Alguns aparecem quase exclusivamente no início das palavras. Outros quase sempre no final. Certas sequências se repetem. Outras nunca ocorrem. Isso não é aleatório. Isso é língua, funcional, estruturada, intencional. Só não é nenhuma língua que alguém ainda tenha conseguido ler. Pesquisadores chegaram a identificar 2 dialetos diferentes dentro do próprio manuscrito, chamados provisoriamente de Voynichês A e Voynichês B, com características estatísticas distintas, sugerindo que o texto pode ter sido escrito por pelo menos 2 pessoas, em momentos ou contextos diferentes. A análise grafométrica computacional identificou ao menos 2 caligrafias distintas, e possivelmente até 5. O que sugere não um autor solitário, mas talvez uma escola, uma guilda, uma ordem, um grupo que trabalhava junto sobre um conhecimento que precisava, por alguma razão, ficar oculto. O manuscrito foi produzido entre 1404 e 1438. Mas a primeira menção documentada a ele vem de quase 200 anos depois. No rodapé da primeira página, há uma assinatura quase apagada, Jacobus de Tepenek. Ele foi identificado como médico pessoal do imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico,
um monarca que transformou Praga no epicentro do ocultismo europeu do século XVI, abrigando alquimistas, astrólogos e cientistas de toda a Europa. Rodolfo II teria adquirido o manuscrito de um mago que afirmava se comunicar com anjos através de pedras. O preço pago, segundo relatos da época, foi de 600 ducados de ouro, uma fortuna. Mas Jacobus viveu no final do século XVI. A datação do manuscrito é do século XV. Ou seja, o livro já era um mistério para quem o possuía. Depois de Jacobus, o manuscrito passou para Georg Barés, um alquimista de Praga que dedicou anos tentando decifrar seu conteúdo, sem sucesso. Desesperado, Barés escreveu cartas para Athanasius Kircher, um jesuíta romano considerado o maior polímata de sua época, famoso por ter tentado, de forma equivocada, mas corajosa, traduzir os hieróglifos egípcios. Kircher também não conseguiu. Após a morte de Barés, o manuscrito chegou inteiro às mãos de Kircher, que o manteve em seus arquivos. Depois disso, o rastro se perde. O livro desapareceu dos registros jesuítas por décadas, até que, em 1912, um negociante polonês de livros raros chamado Wilfrid Voynich chegou à Vila Mondragone, em Frascati, na Itália, um antigo colégio jesuíta sendo vendido em partes. Dentro de um baú, misturado a papéis sem valor aparente, estava o MS 408. Voynich reconheceu imediatamente que tinha algo sem precedentes nas mãos. E batizou o livro com seu próprio sobrenome. Hoje, o manuscrito Voynich está guardado na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale, catalogado como MS 408. Ele foi digitalizado em alta resolução e está disponível publicamente online para quem quiser tentar sua sorte. Um segundo antes de continuar. Esse canal é novo, e histórias como essa, investigadas com cuidado, levam tempo para chegar até você. Se você chegou até aqui e está gostando, se inscreva. Deixe o like. E se você conhece um caso assim, um mistério que ainda não foi resolvido, uma história que merece ser contada, deixe nos comentários. Muitas vezes é daí que vem o próximo episódio. Agora, de volta ao manuscrito. Ao longo do século XX, com o manuscrito tornando-se mais acessível ao mundo acadêmico, começaram as tentativas sérias de decifração. E os nomes que se debruçaram sobre ele são impressionantes. William Friedman, o homem considerado o pai da criptoanálise americana, responsável por quebrar o código púrpura usado pelo Japão na Segunda Guerra Mundial, tentou decifrar o manuscrito Voynich. Não conseguiu. John Tiltman, um dos maiores criptógrafos do século XX, veterano de Bletchley Park, o centro britânico que decifrou os códigos nazistas, tentou. Também falhou. Nos anos seguintes, linguistas, medievalistas, estatísticos, matemáticos e entusiastas de todo o mundo se somaram à tentativa. Alguns declararam vitória. Publicaram teorias que prometiam explicar tudo. E invariavelmente falharam no mesmo ponto, ao tentar aplicar o método para além de uma ou duas frases, o texto deixava de fazer sentido. Ou as traduções geradas eram tão genéricas e fragmentadas que poderiam significar qualquer coisa. Não houve, até hoje, uma tradução que convencesse a comunidade científica. Não houve acordo sobre sequer uma frase. O texto permanece opaco. E quanto mais as ferramentas evoluem, mais sofisticada fica a compreensão de que o problema é mais fundo do que parecia. Há pelo menos 6 grandes hipóteses sobre o que é o manuscrito Voynich. A primeira é que se trata de uma língua natural extinta, uma língua que era falada por alguma população europeia, da qual o manuscrito seria o único vestígio escrito que sobreviveu. O problema com essa teoria é que seria uma ruptura linguística sem paralelo na história. Línguas naturais se desenvolvem gradualmente, e não haveria como uma língua sem qualquer parentesco conhecido simplesmente existir em isolamento completo na Europa medieval. A segunda hipótese é que é uma língua construída artificialmente, como o Esperanto, criada por alguém com conhecimentos linguísticos avançados para servir a um propósito específico, proteger conhecimentos, comunicar apenas com iniciados, ou até criar uma língua universal que simplesmente nunca chegou a ser ensinada a ninguém. A terceira hipótese é a de cifra de substituição, a ideia de que o texto é, na verdade, uma língua conhecida, latim, hebraico, árabe, com cada letra substituída por um glifo inventado, usando uma chave que muda a cada parágrafo ou seção.
Essa seria a explicação mais simples, mas os melhores criptógrafos do mundo não conseguiram encontrar a chave. A quarta hipótese é transliteração fonética, alguém escrevendo em um dialeto oral de uma língua, talvez um germânico extinto ou um latim tardio, usando um alfabeto próprio inventado para representar os sons. A quinta, levantada mais recentemente por pesquisadores da Universidade de Alberta, sugere que a base linguística do manuscrito é o hebraico, com as letras reorganizadas em anagramas e as vogais sistematicamente omitidas, como era comum em alguns textos hebraicos medievais. Segundo essa hipótese, a primeira frase do manuscrito seria algo como: "Ela fez recomendações ao sacerdote, ao homem da casa, a mim e ao povo." A tradução é fragmentada. Não convence completamente. Mas é o tipo de pista que, por décadas, o manuscrito teimou em não oferecer. A sexta hipótese, defendida por alguns, rejeitada pela maioria, é que o manuscrito é uma fraude elaborada, uma língua inventada com a aparência de língua real, projetada para enganar, sem nenhum conteúdo verdadeiro. O argumento contra essa teoria é forte. O manuscrito data do século XV. Se é uma farsa de 600 anos, executada com uma sofisticação linguística que incluiria a simulação perfeita de padrões como a lei de Zipf, algo que mal era compreendido pela ciência no início do século XX. Inventar um texto assim, sem nenhum conteúdo real, teria exigido mais trabalho e mais conhecimento do que simplesmente escrever o texto de verdade. Nos últimos anos, pesquisadores começaram a usar ferramentas computacionais modernas para tentar onde os humanos falharam. Redes neurais convolucionais de universidades canadenses foram treinadas para comparar as ilustrações botânicas do manuscrito com bancos de dados contendo milhões de amostras de espécies vegetais de todo o planeta. O resultado foi surpreendente. O algoritmo encontrou correlações significativas entre as plantas do manuscrito e espécies nativas do México colonial e da América Central, plantas que, pela datação do pergaminho, os europeus ainda não deveriam conhecer. Se a datação está correta, o autor do manuscrito teria tido acesso a conhecimento botânico de espécies americanas antes das viagens de Colombo. O que abre uma questão que é, em si mesma, um novo mistério. Estaríamos diante de um registro codificado de contatos transoceânicos pré-colombianos. Ou as ilustrações simplesmente não representam plantas reais, são receitas visuais, compostos simbólicos, combinações de elementos que existem apenas dentro da lógica interna do livro? Outras análises computacionais reforçaram o que os linguistas já suspeitavam: a escrita do manuscrito não é aleatória. Segue a lei de Zipf. Tem padrões de prefixos e sufixos. Há evidências de estrutura gramatical. A inteligência artificial conseguiu confirmar que há uma mensagem ali. Só ainda não conseguiu dizer qual. Existe uma frase de um pesquisador que resume bem o que o manuscrito Voynich representa. Ele disse que o livro não é um caos indecifrável. É algo que faz sentido. Só não para nós. E é justamente isso que o torna perturbador. Se fosse puro ruído, letras aleatórias pintadas por um louco medieval, seria fácil descartar. Mas não é. Há padrões demais, coerência demais, estrutura demais para ser acidente. Alguém, em algum momento entre 1404 e 1438, sentou-se diante de folhas finas de pergaminho e escreveu. Com caligrafia firme, sem hesitar, sem corrigir. Escreveu sobre plantas que não existem, sobre mulheres em banheiras de líquido verde. Sobre estrelas, zodíacos, mapas de mundos dentro de mundos. E organizou tudo isso numa língua que, seja ela real, construída, cifrada ou inventada, não foi mais vista em lugar nenhum desde então. 6 séculos depois, o manuscrito está em Yale. Digitalizado, disponível, acessível a qualquer pessoa do planeta. E continua, página após página, completamente silencioso. Jesuítas que o tiveram enxergaram nele teologia. Alquimistas viram magia. Criptógrafos viram código de guerra. Pesquisadores modernos veem padrões de linguagem. E cada geração projeta sobre ele suas próprias obsessões. O mistério sobreviveu à queda de impérios, a revoluções, a guerras, a séculos de tentativas de decifração. E quando, se, alguém finalmente conseguir ler aquelas páginas, provavelmente não vai ser um fim. Vai ser o começo de novas perguntas. Por enquanto,
O livro mais misterioso da história da humanidade continua nos olhando em silêncio. Esperando. Eu sou o Eco. E este fato ainda está ecoando.